Olá! Agora que você já aprendeu a noção de derivada, vamos colocar essa noção em prática. Então, a gente vai calcular um exemplo de derivada, um exemplo de reta tangente ao gráfico de uma função, e também nós vamos dar uma interpretação física para o conceito de derivada. Vamos nos relembrar do que é a derivada de uma função. Um ponto. Você tem uma função f, escolhe um ponto do seu gráfico, de coordenadas a e f de a, e aí você tem uma reta que passa por esse ponto A aqui, que é a reta tangente ao gráfico da função f nesse ponto A. Essa reta ela era obtida como? A gente pegava uma reta secante ao gráfico, que passa por esse ponto A e por um outro ponto qualquer E, e aí a gente faz esse ponto E e deslizando ao longo do gráfico em direção ao ponto A. Então, essa reta secante ela vai mudando com esse trajeto que o ponto E vai fazer, até que quando chega no limite aqui, quando o ponto E colapsa no ponto A, a gente obtém essa reta tangente. A gente também pode interpretar a abscissa desse ponto E aqui como sendo A mais um número H, que pode ser positivo ou negativo. E aí, fazer esse ponto E caminhar ao longo do gráfico em direção ao ponto A significa fazer esse H tender para zero. A derivada da função f no ponto A é exatamente a inclinação da reta tangente t. Quando eu falo inclinação, eu estou falando também de coeficiente angular, a mesma coisa. É o coeficiente angular dessa reta t, que vai ser exatamente o limite, quando h for para zero, do coeficiente angular dessa reta secante, que, como nós vimos no vídeo anterior, é dado por essa expressão aqui, por esse quociente. Bom, essa reta tangente ela vai ter uma equação y igual a mx mais n, e esse coeficiente angular aqui, essa inclinação, ela é exatamente dada pela derivada da função f no ponto A. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver um exemplo explícito onde a gente vai calcular a derivada de uma função no ponto. Nós vamos além, nós vamos aqui nesse exemplo calcular a equação de uma reta tangente, da reta tangente ao gráfico dessa função f aqui, dessa função quadrática, no ponto de abscissa 5. Quando eu falo no ponto de abscissa 5, eu estou falando do ponto do gráfico dessa função, onde o x é igual a 5. Esboçando o gráfico dessa função quadrática, a gente vê que o desenho dele é essa parábola aqui, com concavidade voltada para cima. E quando x é igual a 5, a gente tem esse ponto A aqui. Ok? Então, nesse ponto A, a gente vai ter a reta tangente, que é essa reta que está desenhada em vermelho aqui. O que a gente quer fazer é calcular a equação dessa reta tangente. Bom, o que a gente sabe é que a equação dessa reta vai ser uma coisa da forma y igual a mx mais n, e esse coeficiente angular, essa inclinação da reta, vai ser exatamente o valor da derivada da função f
no ponto de abscissa 5. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular essa derivada. Para calcular essa derivada, a gente vai calcular o limite de f de 5 mais h menos f de 5 sobre h quando h vai para zero. Porque, por definição, isso é o valor da derivada da função f no ponto 5. Bom, e aí a gente vai ter que desenvolver esse limite aqui. Bem, quanto dá f de 5? Bom, f de 5 significa o quê? Para calcular a imagem do 5, você vai substituir o x na expressão da função por 5. Então, f de 5, isso vai ser 5 ao quadrado menos 4 vezes 5. 5 ao quadrado dá 25. 4 vezes 5 dá 20. Então, o resultado vai ser 25 menos 20, que é igual a 5. Então, aqui a gente tem que o resultado vai dar 5. Então, eu já estou substituindo. Agora, a gente tem que calcular esse f de 5 mais h aqui. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, quando o valor aqui, entre parênteses, era 5, o que a gente fez foi substituir o x por 5 aqui na expressão da função. E aí nós resolvemos a expressão numérica que apareceu. No caso de 5 mais h, vai ser a mesma coisa. O x vai valer, nesse caso, 5 mais h. Então, eu vou pegar a expressão da f e vou trocar o x por 5 mais h. Então, esse vai ser o valor do x aqui. Como que vai ficar? Substituindo x por 5 mais h, eu vou ficar com 5 mais h ao quadrado menos 4 vezes 5 mais h. E aí vocês reparem que eu estou tendo um cuidado todo especial com os parênteses aqui, Porque eu estou substituindo no lugar do x essa expressãozinha aqui, que é essa soma, 5 mais h. Então, sempre quando a gente troca uma variável por uma expressão, a gente tem que colocar parênteses, como eu fiz aqui. Porque se eu não coloco parênteses aqui, por exemplo, ao invés de escrever menos 4 vezes 5 mais h entre parênteses, eu escrevo 5 vezes 5 mais h, assim. Aí eu estou cometendo um erro, porque ao ler isso daqui, parece que esse menos 4 está multiplicando só o 5. E a gente sabe que quando a gente substitui o x por 5 mais h aqui, o 4 ele vai multiplicar o x inteiro. Então, ele tem que multiplicar o número 5 mais h. Então, é importantíssimo que a gente não se esqueça do parênteses. Então, vamos substituir isso aqui. Então, vai ficar 5 mais h ao quadrado menos 4, que multiplica 5 mais h. E embaixo, a gente vai botar h, Bom, aí agora para resolver isso, a gente tem que desenvolver esse numerador aqui, porque esse limite ele está indeterminado. Ele está indeterminado do tipo 0 sobre 0. Se você substituir o h por 0 aqui, fizer o h tender a 0, aqui vai dar 5 ao quadrado, 25. Aqui vai dar 5, vai ficar 5 vezes 4, 20. 25 menos 20, 5. Menos 5, 0. E o denominador vai estar dando 0. Então, o limite está indeterminado do tipo 0 sobre 0.
Então, a gente vai desenvolver esse numerador. Então, isso aqui vai dar quadrado do primeiro, 25, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 10h, mais o quadrado do segundo, h ao quadrado. E aí aqui a gente vai distribuir esse 4, vai ficar menos 20, menos 4h, menos 5, sobre h. E aí, repara, 25 menos 20 dá 5, né? Menos esse 5 aqui, aí vai dar 0. Então, na verdade, a gente pode cancelar esses termos aqui. Né? Então, aí como é que vai ficar? Vai ficar 10h menos 4h dá 6h, mais h ao quadrado sobre h. Então, eu vou colocar o h em evidência. Aí vai ficar 6 mais h vezes h sobre h. Aí agora a gente cancela esse h aqui e aí o limite não vai estar mais indeterminado. O resultado, quando h for para 0, vai ser 6. Então, nós acabamos de descobrir que o coeficiente angular desta reta tangente, que é o valor da derivada, né? A gente sabe isso no ponto 5, é exatamente 6. Né? Então, este m aqui vale 6. E, portanto, para eu descobrir qual é a equação dessa reta tangente, basta eu descobrir qual é o valor deste número n aqui. E aí, para descobrir qual é o valor do número n, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o fato de que a reta passa por esse ponto A aqui de tangência. Né? Bom, eu sei que o x desse ponto é 5. Como esse ponto é um ponto do gráfico, né, basta eu calcular o f de 5 aqui. Né? Então, este número que está aqui é o f de 5. Que a gente já até calculou, né? A gente viu aqui que o f de 5 é igual a 5. Né? Então, o que acontece? Nós temos uma reta que tem a equação y igual a 6x mais n e que passa pelo ponto 5, 5. Né? Então, como que eu vou fazer para descobrir esse n? Bom, como a reta passa pelo ponto 5, 5, significa que quando x é 5 e o y é 5, vale a igualdade aqui. Né? Então, eu vou substituir o y por 5 e o x por 5 também. E aí, eu vou conseguir encontrar o valor do n. Né? Aqui vai dar 30. Né? Vou diminuir por 30 dos dois lados. Né? Então, aí vai ficar 5 menos 30. E aí, do lado direito, vai ficar n. Né? E concluir que o n vai ser 5 menos 30, vai ser menos 25. Portanto, a equação da reta vai ser 6x menos 25. Agora nós vamos dar uma interpretação física para a derivada. Vamos considerar uma grandeza que varia com o passar do tempo. Pode ser qualquer grandeza, mas aqui a gente vai considerar a temperatura. Temperatura medida em graus Celsius. Vamos supor que eu tirei um bolo do forno e num determinado instante de tempo zero, a temperatura do bolo era de 80 graus Celsius. Conforme o tempo foi passando, a temperatura do bolo, né, vai decaindo e vai tendendo ao valor da temperatura ambiente. Vocês reparem que a temperatura no início ela cai bem rápido, né, e a velocidade com que ela vai caindo vai diminuindo com o passar do tempo. Vamos supor que essa temperatura seja, o comportamento dela, né, seja descrita por uma função f.
como um gráfico igual a esse aqui. O que é a velocidade média da temperatura, né, ou taxa de variação média da temperatura num determinado intervalo de tempo? É você considerar um intervalo de tempo mesmo, né, por exemplo, aqui de 20 a 50, né, esse intervalo de tempo aqui, né, no domínio, e aí você fazer o quociente, né, da variação da temperatura pela variação do tempo. Ou seja, você vai pegar o valor da temperatura no tempo final, subtrair da temperatura no tempo inicial e depois dividir pelo tempo final menos o tempo inicial. Se você calcular esse quociente, isso vai dar quanto? Então, no 50 a função vale 30, no 20 a função vale 45, como a gente pode perceber aqui no gráfico, né? Então, 50 a função vale 30, no 20 a função vale 45. E embaixo, 30. Né? Então, isso vai dar menos 15 sobre 30, que é menos 0,5 graus Celsius por minuto. Esse valor negativo da velocidade tem a ver com o fato da grandeza estar diminuindo com o passar do tempo. Né? Então, isso se reflete nesse sinal negativo que a gente encontrou. O significado dessa velocidade média é o seguinte: se a gente tivesse que a temperatura fosse reduzindo de maneira constante a meio grau Celsius por minuto nesse intervalo de tempo aqui de 20 a 50 minutos, então a temperatura ela cairia de 45 graus até 30 graus, de maneira linear, assim. Porém, a gente sabe que a velocidade com que a temperatura diminui, ela não é constante, né? Ela muda com o passar do tempo. Aqui no ponto A, por exemplo, quando t é igual a 20, ela cai mais rápido do que se você for olhar aqui próximo do tempo igual a 50. Né? Então, uma ideia que a gente pode fazer, se a gente quiser saber qual é a velocidade exata, real, com que a temperatura cai, né, no instante de 20 minutos, é a gente considerar um intervalo de tempo menor, né, por exemplo, de 20 a 40. Aí a gente calcula a velocidade média nesse intervalo, da mesma forma como a gente fez antes, e a gente vai encontrar um valor em módulo maior para essa velocidade. Menos 0,6 graus Celsius por minuto. Então, repara, esse raciocínio a gente já fez, né, de uma outra vez, né, na verdade no início do curso, né? Se eu quero saber qual é a velocidade exata de uma grandeza, né, a velocidade instantânea de uma grandeza num determinado instante de tempo, o que a gente tem que fazer é considerar intervalos de tempo cada vez menores, partindo aqui desse tempo igual a 20 minutos. Assim, o que a gente vai fazer é considerar, a partir do tempo inicial de 20 minutos, uma variação do tempo que eu vou chamar de ΔT. E aí, esse tempo final aqui vai ser o 20 mais ΔT. E aí, a velocidade média nesse intervalo vai ser a temperatura final menos a inicial, dividido pela variação de tempo. E aí, a gente vai tomar esse ΔT cada vez menor, ou seja, a gente vai fazer ele tender para zero. Isso aqui é o que a gente chama de taxa de variação instantânea
da temperatura no instante de tempo igual a 20. E vocês podem reparar que isso é exatamente a derivada da função f quando o tempo é de 20 minutos. Portanto, isso daqui é uma interpretação física que a gente pode dar para a derivada, e isso vale para qualquer grandeza, né? Inclusive, lá no início do curso, o primeiro vídeo que a gente fez, né, foi exatamente esse raciocínio que a gente fez, né, para calcular a velocidade instantânea de um carro quando ele estava passando em frente a um posto de gasolina. Foi exatamente esse mesmo raciocínio. Então, lá no início do curso, nós já estávamos tratando de derivadas, só não falamos que era derivada naquele momento. Digamos agora que para aquele problema da temperatura, eu queira saber com que velocidade instantânea a temperatura está diminuindo quando o tempo é exatamente 20 minutos. Pelo que nós vimos, essa taxa de variação instantânea vai ser exatamente a derivada da função f em 20 minutos. Ou seja, f' de 20. Bem, nós também sabemos que o valor dessa derivada é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico que passa aqui, que tangencia o gráfico no ponto A. Bom, e aí a gente, para calcular o coeficiente angular dessa reta tangente, basta que a gente calcule a tangente desse ângulo alfa aqui, formado pela reta, e o sentido positivo do eixo dos x. Para calcular essa tangente desse ângulo, a gente pode considerar o suplemento, que é esse ângulo beta aqui, que faz 180 graus junto com o ângulo alfa. Da trigonometria, a gente sabe que a tangente de um ângulo é igual a menos a tangente do seu suplemento. E a tangente do suplemento a gente pode achar olhando para esse triângulo retângulo aqui. A gente faz cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto, a gente vê aqui onde a reta bate no eixo dos y, dá 55, e o cateto adjacente dá exatamente 80. Se você for medir aqui, 50, 60, 70, 80. Então, essa tangente vai ser menos 55, 55 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E isso vai dar aproximadamente menos 0,69 graus Celsius por minuto. Então, essa é a taxa de variação instantânea da temperatura no instante de tempo de 20 minutos.